Bom dia! Mais um dia aqui em São José, Igreja Batista Maranata. Privilégio de poder estarmos juntos e compartilhar a palavra de Deus e poder edificar, os irmãos. Hoje já estamos em julho e bom dia aí para todos que estão entrando. Então vamos começar hoje agradecendo a Deus. Senhor, somos gratos que apesar das circunstâncias nesse mundo, talvez até na nossa própria família, nós podemos achar no Senhor alento, paz, alegria, esperança. Deus, eu peço que a Tua palavra hoje possa fazer isso. Ela faz, que possamos permitir que ela faça. Em nome de Jesus nós pedimos, amém. Esse texto hoje a gente vem olhando em 1 João capítulo 1 e 2, e hoje vou repetir os versículos que eu repeti quinta passada, porque tem muita informação aqui e tem sido uma grande bênção. 1 João 2:1 fala: Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Em capítulo 1, nós vemos Deus em dois papéis, em capítulo 1, versículo 9, que Deus é fiel e Deus é justo. Nós vemos também duas curas que Ele proporciona através do perdão e a purificação. Agora, nesses versículos hoje, a gente vai ver duas atitudes que nós temos que ter. Uma, não pecar. A segunda é, não desespere. Porque o texto fala, não pequem, se porém alguém pecar. Então, João está deixando muito claro, não peque. Mas se pecar, nós temos um intercessor. E aí a gente vai ver Cristo em dois papéis. O nosso advogado, intercessor, e o nosso propiciador. Dois papéis de Cristo, duas atitudes nossas. Então vamos olhar. Versículo 1 diz: Meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. A palavra filhinhos aqui, ela aparece 9 vezes nesse livro. Ela tem dois sentidos. Uma fala de uma criança nova ou de uma pessoa nova na fé, né? E o outro filhinhos fala, é usado representando todos os crentes. Nesse texto aqui, quando ele fala, meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem, ele está falando a todos nós. Por quê? Se eu sou um crente mais novo, mais velho, mais maduro, mais imaturo, eu sempre preciso dizer não ao pecado. Não pecar. Então, filhinhos é falado nesse sentido. Então, se você, não sei onde é que você pensa que você está no seu andar com Cristo, mas nesse ponto não importa. É importante seu andar, mas esse princípio é para todos nós. Ela comunica parentesco, meus filhinhos, ela comunica amor que Cristo tem por nós e é algo impressionante. Então ele fala, não pequem. No segunda parte do capítulo, ele vai falar sobre a propiciação, que significa cobrir os nossos pecados, apaziguando a justa ira de Deus, que o pastor Edson estava falando no domingo pela manhã em Romanos. Então, ela tem esse ato de cobrir e apaziguar a justa ira de Deus. A justa ira de Deus. Deus é justo. E ele tem toda a razão de ter a ira que ele tem pelo pecado. Mas sabe que ele fala aqui, não pequem, ela tem um outro sentido também. Não é Cristo só cobriu e apaziguou. Cristo derrotou o pecado, irmãos. Ele derrotou, nos dando possibilidade de ter vitória sobre o pecado.
E essa vitória é garantida porque ele nos deu o Espírito Santo, que nos habilita a conquistar o pecado, a ter vitória sobre o pecado através daquilo que Cristo fez e faz e o que o Espírito Santo está agindo em nossas vidas. Em Romanos 6, Paulo fala desse jeito. Você não precisa pecar, porque você era escravo do pecado. Romanos 6, 6. Romanos 6, 7, sou justificado dos pecados. Romanos 6, 11, me considero morto para o pecado. Romanos 6, 22, sou liberto do pecado. Então não sou mais escravo, sou justificado, eu considero a minha vida morto ao pecado e estou liberto. Irmão, como é que tem sido com vocês hoje, esses dias? Nós lutamos contra o pecado, confesse, mas entenda, não peque, mas não desespere também se pecar. O resultado, nós temos o poder para não pecar. O único que pode ter o poder de não pecar é aquele que foi transformado por Cristo. Os crentes verdadeiros têm o poder de não pecar. Não significa que você não vai pecar, mas significa que um crente verdadeiro ele não vai continuar voluntariamente, habitualmente pecando, porque essa pessoa que faz isso está andando na escuridão e não na luz de Cristo, ou não com Cristo. Segundo resultado, João fala, não peque, mas se pecar, não desespere. O texto fala, não peque se porém alguém pecar. Então João está falando de um pecado, ou um ato de pecado, que é contínuo e voluntário e habitual, certo? E nos dá uma esperança que a gente pode ter vitória. Aí ele entra nessa questão de intercessor, né? Olha o texto, como é que o texto fala aqui. E vê se você entende desse jeito. Ele diz, não peque, se porém alguém pecar. Então, pecar, um erro, e Deus é um Deus justo. Mas temos um intercedor junto ao Pai, Jesus Cristo. A ideia aqui que João está dando é uma ideia de uma analogia de uma sala de tribunal, de um juízo, né? Eu não sei você, mas eu gosto de filmes de tribunal. Eu acho muito interessante. E um dos meus prediletos é aquela Questão de Honra. Em inglês é A Few Good Men. Questão de Honra. E lá você tem dois artistas, né? O Tom Cruise e o Jack Nicholson. O Tom Cruise está cheio de emoção, dizendo, eu quero as respostas, eu quero a verdade. E o Jack Nicholson ele retorna e diz, você não pode aguentar a verdade. E esse filme, ela é muito intenso nisso aí, sobre a verdade, mas eu vou dizer uma coisa, não se compara com o que a gente tem nesses textos. O tribunal que João está mostrando para a gente é muito maior, é mais incrível do que qualquer filme que a gente podia ter assistido. Mas será que a gente aguenta encarar a verdade da nossa situação? E você, já encarou ou você evita a verdade? Pois bem, a verdade é o seguinte, existe um advogado de acusação. Em Apocalipse 12:10 fala, então ouvi uma forte voz do céu que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade de Cristo, de seu Cristo, pois foi lançado fora quem? O acusador dos nossos irmãos, que o acusa diante de Deus dia e noite. Irmãos, temos... Alô? Desculpe, irmãos, uma ligação entrou aqui, não sei nem como é que desliga isso, mas temos um advogado que está nos acusando. Ele está buscando nos acusar, perdão de novo, eu não sei quantas vezes vai ligar aqui, alguém vai ter que me dizer como é que desliga celular para poder fazer essa transmissão. Enfim, o acusador,
ele está acusando irmãos, certo? Então a acusação é contra os irmãos, os crentes. Obviamente, ele não precisa acusar aqueles que não são crentes. Então ele está dia e noite buscando acusar a gente. E como é que ele faz isso? Você se chama de crente? Eu vi o que você fez. Sabemos o que você pensa sobre aquela pessoa. E você diz ser crente há 30 anos. E olha, gente, isso aqui não é brincadeira. O acusador vem destroçando vidas por muito tempo. E João está dizendo, não peque, mas não se desespere, porque temos um advogado de defesa. Nós temos um intercessor. Então essas são as boas novas, e em Apocalipse, interessante, que esse acusador um dia vai ser lançado fora. Mas nesse exato momento ele está lá, acusando, e Cristo está defendendo. Então Satanás, ele é o nosso advogado de acusação. Você diz, não desesperar, quando a gente sabe que ele está lá, né, exercendo esse papel, exatamente, não desespere. Por quê? Nesse tribunal a gente tem vários fatores. Cristo nos defende de uma forma incrível, mas não é a forma que a gente imagina. A gente tem o advogado de acusação, Satanás. Temos o advogado de defesa, Cristo. Temos o justo juiz, Deus Pai. E temos os réus, nós, os acusados, e somos culpados. Então, a gente tem as pessoas, e geralmente o réu, você vê nos filmes, o réu, eles sempre pedem para o réu ficar calado, né? Não fala. E um crente verdadeiro, ele sabe que não adianta falar, é melhor ficar calado, né? Então, mas o réu, que não é de Cristo, ele vai tentar falar. E se você olhar capítulo 1, nesses versículos, você vai ver o que eles falam. Versículo 6, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, essa pessoa, ele diz, eu conheço a Cristo, mas a sua vida, ele anda nas trevas. Gente, esse tipo de vida, essa pessoa que vai dizer que conhece a Cristo, mas a sua vida nunca condiz, ele está se enganando. Ele vai abrir sua boca no tribunal, que vai ser outro tribunal, mas ele vai abrir sua boca e não vai satisfazer o Deus justo. Versículo 1:8 fala, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E tem muitas formas que as pessoas usam. Eu não fiz isso, ou ele pode até negar, eu não fiz. Eu fiz porque aí vem uma desculpa, uma pessoa, uma circunstância, e a pessoa, mas eu não sou tão ruim, e começa essas desculpas. Isso não satisfaz o justo Deus. E por fim, outra coisa que eles afirmam em capítulo 1, versículo 10, se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E basicamente as pessoas falam, eu não creio num Deus assim. O meu Deus não é assim. Não creio num Deus que tem uma ira santa contra o pecado. Aliás, a palavra pecado, nem acreditam nisso, né? Então essa pessoa, ela diz que não crê num Deus assim. Irmão, só tem um Deus. E a palavra de Deus nos revela quem é esse Deus. Não sou eu que estou revelando, é Deus mesmo que se auto-revela através de sua palavra. Então, gente, nunca é bom que o réu abra a boca para se defender. Então, o aconselhamento do advogado de defesa é fique calado, né? Mas é difícil, né? A gente sempre está buscando se defender. Mas Cristo, ele é nosso advogado de defesa e ele nos defende de um jeito que a gente não imagina. O nosso advogado de defesa, olha o que ele faz. Advogado de defesa, eles fazem assim. Esse homem é inocente e vamos provar pelas evidências. Esse não é o que Cristo faz. Cristo é o nosso advogado de defesa, ele não chega, Steve é inocente e eu vou provar com as evidências. Porque as evidências e o juiz têm um detalhe. O juiz tem parentesco com o advogado de defesa, mas esse relacionamento ali não vai dar um jeitinho não, irmãos.
Cristo não vai chegar, Cristo justo não vai chegar no juiz justo e tentar dar um jeitinho. Isso não vai acontecer. Eles vão chegar e Cristo vai chegar e dizer: as evidências apontam que Steve é culpado. Como não vou me desesperar? Então, o advogado de defesa ele pode tentar fazer isso. O advogado de defesa ele pode chegar a dizer, Cristo podia chegar e dizer: não, é que Steve ele estava debaixo de muito estresse, ele estava sob a influência de substâncias. Ou meu cliente ele estava num momento de loucura, né? Naquele momento. Foi um crime passional, foi um crime irracional, não foi premeditado, foi acidente, ele foi enquadrado falsamente, ele é uma vítima. É isso que muitos advogados de defesa fazem. Mas o nosso advogado de defesa, Cristo, ele não vai fazer isso. Ele nos declara culpado. Jesus ele chega e nos declara completamente culpado. Todos saberão. Aí você diz: não peque, não se desespere. Nossa, você está brincando. Que situação difícil. Então, e pior, o nosso juiz, ele é conhecido como o juiz do universo, o justo juiz. Ele vai entender tudo e ele vai resolver tudo de uma forma perfeita, de uma forma em que tudo vai ser revelado. Mas agora vem a mensagem incrível, ele é o nosso intercessor. E o que acontece? O nosso advogado de defesa, Jesus Cristo, ele não defende a gente olhando nossos atributos, as obras de Steve, as perfeições de Steve, os atributos de Steve. Ele não defende desse jeito. Aliás, ele diz: Steve não tem obras, Steve não é perfeito, Steve não tem atributos. Imagina, uma coisa difícil da gente imaginar. Outra coisa que é difícil é saber que o ser humano é tão culpado e as pessoas querem chegar diante de um Deus justo sem ter alguém para os defender. E Salmo, a gente tem que fala assim, Salmo 130, 3-5, se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Aqui, o Deus soberano, ele sabe todos os pecados, não tem como escapar. É isso que o salmista está dizendo. Então, eu preciso de perdão? Então a gente fica, nosso advogado de defesa chega, ele é o nosso advogado de defesa, a gente fica calado. E esse é o papel de Cristo, ele nos defende. Mas como é que ele defende a gente? Através da sua propiciação. Olha aqui, ele fala, versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. O que significa a palavra propiciação? Significa que Deus, o Deus Santo, ele não pode varrer os nossos pecados debaixo do tapete do universo, fingindo que eu e você nunca fizemos aquilo. A santidade e a justiça de Deus precisa ser aplacado ou apaziguado. A santidade e a justiça de Deus precisa ser satisfeita. E olha só aquilo que Cristo fez. Aplacou, apaziguou, satisfez. E eu e você estamos sentados ali, culpados. E Deus, através da sua justiça e do seu amor, em Cristo, encontrou um caminho para nós, os pecadores. E o que acontece? Cristo, ele pega o portfólio dele, ele diz assim, Steve é culpado. Ele pega o portfólio dele e ele vai diante de Deus Pai e ele abre. A primeira coisa que a gente vai ver no portfólio de Cristo é que ele é criador. Ele criou tudo. Segunda coisa, ele é justo e nasceu nesse mundo de uma virgem. Ele é justo sem pecado. Somente uma pessoa sem pecado pode resolver a situação.
A gente abre um pouco mais, a gente vê Cristo sendo zombado e acusado falsamente. Nós vemos mais um pouco Cristo pregado numa cruz. Nós vemos mais um pouco Cristo com a coroa de espinhos, ele gritando: está consumado. E a última, a gente abre e vê Cristo ressuscitando dos mortos, significando que a ira de Deus foi aplacado, apaziguado, satisfeito. Hebreus 10:10 fala: por essa vontade somos santificados, pela oferta do sacrifício de Cristo, uma só vez. Nós entramos, o nosso advogado de defesa diz: completamente culpado. Estive completamente culpado. Cristo pega o portfólio dele, vai lá, apresenta diante do Deus justo, ele abre, ele olha e diz: Steve é completamente justo. Steve é completamente justo. Você que recebeu a Cristo é completamente justo. E sabe o que acontece com o nosso acusador? A boca dele tem que ficar fechada. Ele não tem mais nada o que falar. Não tem argumento. Deus está totalmente satisfeito. E o nosso acusador não pode falar nada. Esse texto é maravilhoso. Tem muita coisa aqui para olhar. Mas a gente pode ver que temos dois papéis. Deus é fiel e justo. Duas curas, somos perdoados e purificados. Duas atitudes: não peque, não desespere. Dois resultados: a gente é declarado culpado e declarado justo por Cristo, né? E temos dois papéis de Cristo. Ele é o nosso intercessor e a nossa propiciação. Então, Cristo declara que o pecado existe, mas eu vou te perdoar. Cristo declara que o pecado é uma doença, mas eu vou te purificar. Cristo declara que o pecado destrói, mas eu vou te curar. Cristo declara que o pecado não é engraçado, pois eu morri numa cruz por ela. Cristo declara que o pecado vai nos destruir, mas eu vou fazer você vitorioso. Irmãos, existe nesse texto também um convite. Olha só, versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Isso é um convite. Talvez você esteja aqui ouvindo e você não entendeu o papel de Cristo. Talvez você também não entendeu até agora o seu pecado e como isso desagrada a Deus. Mas Ele te ama. Cristo, Ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados. E Ele convida nós como crentes a falar desse grande amor, a falar da ira de Deus. Estamos numa situação difícil, mas que temos um advogado. Advogado, ele acusa a gente também, diz que a gente é culpado, mas quando ele vai lá e fala com o juiz, tudo é perdoado. Tudo. E ele nunca perdeu um caso. Cristo nunca perdeu um caso. Amém? Deus abençoe os irmãos hoje e que possamos viver nessa realidade. Deus, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso intercessor. Perfeito, nunca perdeu Você nunca perdeu nenhum caso. E Deus, obrigado porque o Senhor fez tanto por mim. Deus, que possamos falar desse grande amor. Possamos não pecar, mas também, quando pecar, não desesperar, porque temos a promessa de um grande Salvador, um grande intercessor, um grande Senhor, um grande Deus, um Deus forte, um Deus verdadeiro que não vem de uma imaginação de homens, mas vem
a informação vem do Senhor, de quem o Senhor é. E somos gratos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tenham um bom dia e Deus abençoe.